Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 1980. É uma legislação muito importante, tá? Ela veio suprir uma lacuna que existia no nosso ordenamento jurídico. Na década de 60, nós tivemos um desenvolvimento muito grande do direito financeiro e do direito tributário brasileiro. Direito financeiro com a Lei 4.320 de 1964 e logo em seguida, 2 anos depois, 1966, nós tivemos a Lei 5.172, que é o nosso Código Tributário Nacional. Portanto, a Lei de Execução Fiscal, a 6.830, ela se situa aí cronologicamente muito distante desse período de estruturação do direito do trabalho. Então, ela se vincula, na verdade, ao desenvolvimento do direito processual civil brasileiro. Em 1973, nós tivemos o nosso código anterior, revogado agora em 2015. Então, ela está ligada em uma corrente processualística de efetividade da execução. Então, muitas medidas que ela foi inovadora, hoje já estão corporificadas na nossa legislação, mas ela é uma lei muito útil atualmente, tá? Ainda continua. No artigo 1º da Lei de Execução Fiscal diz o seguinte: a execução judicial, então nós não estamos falando em procedimento administrativo, mas sim judicial. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, dívida ativa é aquela regularmente inscrita pela Fazenda Pública, tá? Será regida por esta lei e, muito importante aqui, pessoal, subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, subsidiariamente. Qual a primeira conclusão que a gente tira daí? Que a execução fiscal ela não é disciplinada pelo Código de Processo Civil. A aplicação subsidiária dela exige, primeiro, expressa e específica remissão do CPC ou da legislação processual como aplicação para a execução fiscal. Também trabalha com hipótese de omissão. Onde a execução fiscal for omissa, você poderia aplicar o CPC para complementar, desde que haja compatibilidade com o procedimento desenhado pela Lei 6.830, ok? Não basta a mera omissão, a necessidade de compatibilidade com o desenho feito pelo legislador para a execução fiscal. Tá? O artigo 1º aqui também tem um elemento importante, ele dá os legitimados ativos para a cobrança dessa execução. Ele diz que a execução judicial, para a cobrança da dívida ativa, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e respectivas autarquias. Ou seja, esses são os legitimados ativos para a cobrança, tá? Lembrando aqui, pessoal, muito importante a aplicação subsidiária. Quando entrou em vigor o novo CPC, essa questão foi rediscutida porque algumas instituições surgiram no CPC como incidente de desconsideração da personalidade, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que não estão previstos na Lei de Execução Fiscal e que se poderiam não ser aplicados. Tá? O artigo 2º, ele diz o seguinte: constitui dívida ativa da Fazenda Pública, aquela definida como tributária ou não tributária, na Lei 4.320, que é a lei que trata das finanças e orçamentos públicos, com as alterações posteriores, que estatuem normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamento e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Veja, ele não é esse dispositivo, nós estamos falando aqui de uma lei da década de 80. Ele não é muito claro sobre a 4.320, sobre o que seria dívida ativa. Tá? Nós vamos encontrar uma definição mais precisa no Código Tributário Nacional, no 201. Ele diz: constitui dívida ativa tributária, a proveniente de crédito desta natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, ou seja, a inscrição do crédito tributário não pago como dívida ativa, depois de esgotado o prazo fixado para seu pagamento por lei ou por decisão final proferida em processo regular. Então, o que é dívida ativa? É aquela que o sujeito passivo foi notificado e não efetuou o pagamento. Essa dívida é regularmente inscrita pela administração tributária. Então, aqui está uma definição mais precisa do que do 201, mais precisa do que seja dívida tributária, dívida ativa. Vamos avançar. O artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, parágrafo 5º.
O termo de inscrição de dívida ativa deverá conter 1. Nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, domicílio ou residência de um e do outro. Está dizendo quem deve e onde pode ser localizado. Tá? Isso tem que constar no termo de dívida ativa. 2. Inciso 2. O valor originário da dívida, ou seja, quanto se deve, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Tá? Contrato para dívida não tributária. 3. Origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Sempre se fala em contrato e dívida não tributária. 4. Indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal. Qual o critério de atualização, de correção, tá? Data e o número de inscrição no registro de dívida ativa, para você identificar onde ela está inscrita. E a sua data. O número do processo administrativo ou auto de infração, se neles não estiver apurado o valor da dívida. Então, aqui o termo de inscrição nos dá os elementos essenciais para você identificar a dívida, o sujeito passivo, o valor, ou seja, o quanto se deve, a quem se deve, quem deve, tá? Sempre que você for examinar uma dívida ativa, ou como advogado fazer uma defesa, ou como juiz verificar a regularidade do procedimento, a primeira coisa que se faz é olhar a inscrição na dívida ativa. Se estão todos os seus elementos, está previsto aqui, é um mapa para você seguir quanto à regularidade do procedimento administrativo tributário. Tá, nós temos o artigo 20 da Lei 10.522, de 2002. Ele diz que serão arquivados sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos de execuções fiscais de débitos inscritos na dívida ativa, ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido por ato do Procurador da Fazenda Nacional. O que é isso, pessoal? Nós vimos aqui que nós temos o valor da inscrição da dívida ativa. Todo processo, incluída a execução fiscal, ele tem um ônus financeiro, assim falando, para a Fazenda Pública. Há estudos que variam o custo de um processo ano para o sistema judiciário brasileiro, para a máquina judiciária, que é onerada, que é paga pelo contribuinte, entre 800 e 4, 5 mil reais, dependendo do tipo de sistemática de cálculo que você usa. Então, não tem sentido você entrar com uma cobrança de R$1.000 se o custo do processo vai ser de R$1.000. Então, esse artigo 20 da Lei 10.522, ele está dizendo que, nesses casos, não se faz a cobrança, tá? É isso que está dizendo. É uma medida de efetividade, um aspecto prático aqui do dispositivo, tá? Nós temos aqui o artigo 3º da Lei de Execução Fiscal. Ele diz: a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Veja, os títulos executivos, eles não estão todos previstos no Código de Processo Civil. Tá? Aquela numeração que está ali é uma numeração exemplificativa. Existem outros títulos executivos previstos em leis diversas, entre os quais o título executivo fiscal. Tá? E aqui o artigo 3º, ele está dizendo que a presunção de certeza e liquidez do crédito decorre de sua regular inscrição, que é aquela que nós vimos aqui no artigo 2º, que são os requisitos. Então, a presunção, parágrafo único do artigo 3º da Lei de Execução Fiscal. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser elegida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. Tá? O artigo 4º, também da Lei de Execução Fiscal. A execução fiscal poderá ser promovida contra 1. O devedor. 2. O fiador. 3. O espólio. 4. A massa. 5. O responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado e os sucessores a qualquer título. O que esse dispositivo está falando é quais são os legitimados passivos para a execução. Tá? Havia uma discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução fiscal. Tá? A desconsideração, nós temos dois dispositivos muito conhecidos no nosso ordenamento jurídico que tratam
desconsideração da personalidade, nós temos o artigo 50 do Código Civil, que seria a teoria maior, que exige a intenção de fraude, a confusão patrimonial, e nós temos a teoria menor, que está no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que trabalha basicamente com mero inadimplemento. Havia discussão se esse instituto, que hoje está disciplinado no Código de Processo Civil como um incidente processual IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seria aplicável ou não à execução. O entendimento que se tem é que não. A execução ela já tem um rol de legitimados, e o legitimado para execução é aquele que está inscrito na dívida ativa. Tá? Então, você não precisa de um incidente de desconsideração da personalidade para incluir um sócio, porque o sócio, por lei, já está legitimado para responder à execução fiscal. Tá? Então, o IDPJ seria incabível, porque já há mecanismos próprios de responsabilidade de terceiros, de sócios. Aqui está o dispositivo do artigo 4º da Lei de Execução, que traz um rol exemplificativo desses legitimados passivos. Aqui também nós temos, aqui no artigo 6º, a petição inicial indicará apenas, ou seja, somente, ela está desvinculando do rol dos requisitos da inicial do CPC. Ele está dizendo aqui uma ideia de simplicidade. Ele quer dizer, o legislador, a petição inicial da execução fiscal ela é simples e deve conter somente, apenas, o juiz a quem é dirigida, que é o juiz competente, a autoridade que vai prestar a tutela jurisdicional executiva, o pedido e o requerimento para citação. Ou seja, ele não fala em qualificação das partes e não se aplica ao CPC para alegar nulidade da petição inicial, porque esses requisitos são previstos em lei no artigo 6º da Lei de Execução Fiscal, e a ideia é simples. E é tão simples que, veja o parágrafo 2º, a petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento preparado, inclusive, por processo eletrônico. Ou seja, um único documento, é a junção da CDA, certidão de dívida ativa, com a petição inicial. Coloca o cabeçalho ali, senhor juiz da vara tal, e o pedido de citação. Tá? Uma junção dos dois documentos. Aqui nós temos o artigo 7º da LEF, que diz que o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para, ou seja, a ideia de simplicidade, deferir a inicial é ordem para citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º, penhora se não for paga a dívida, nem garantida a execução. Aqui nós temos a redação dada pela Lei 13.043, tá? Que incluiu, além da fiança, o seguro-garantia. O inciso 3º, arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. O que significa o arresto? Eu não localizei o devedor, mas localizei o patrimônio. Então, eu faço arresto, chamado de pré-penhora. Inciso 4, o registro da penhora ou do arresto, independente de pagamento de custas ou outras despesas, avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Ou seja, o processo ele não tem que ficar indo e voltando para o juiz. O único despacho do juiz autoriza todas essas medidas. Era uma ideia de simplicidade da execução. Evitar aquela, diga ao credor, volte, proceda oficial isso, fale o oficial, avalie o oficial. Então, o despacho que deferia já inicial já está por lei como determinante de todas essas outras medidas. É uma execução baseada na simplicidade e efetividade. O artigo 8º, tá? Ele é uma garantia do juiz. Ele diz que o executado será citado para, no prazo de 5 dias. Veja, um prazo processual. Nós estamos falando de citação, prazo processual. A Lei de Execução Fiscal não tem uma regra de contagem de prazo, assim como a 9.099, a 12.153. Então, essas duas leis tratam de juizado. Então, é uma norma processual, vamos aplicar subsidiariamente o CPC, o de 73 a contagem era em dias corridos, hoje, pelo CPC atual, a contagem em dias úteis. Então, nós vamos ler o artigo 8º da LEF da seguinte forma: o executado será citado para, no prazo de 5 dias úteis, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou garantir a execução.
observadas as seguintes normas. A citação será feita pelo correio com aviso de recepção, é o famoso AR, tá? Se a Fazenda Pública não a requerer de outra forma, ou seja, não pedir a citação por oficial de justiça, ou, dependendo, hoje, citação por meio eletrônico, no caso de algumas empresas que estejam cadastradas e que tenham autorizado essa forma de comunicação, como autorizam alguns estão previstas em algumas normas. Inciso 2. A citação pelo correio considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou seja, não exige a citação pessoal, mas o endereço, uma citação presumida. Ou se a data for omitida, no caso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. É uma regra semelhante com a que tem no processo do trabalho. Inciso 3. Se o AR não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Edital é a forma mais gravosa de citação, então nós vamos inicialmente pensar na citação por oficial de justiça e sendo ineficaz essa, se faz a citação por edital. Tá? O prazo de 5 dias é um prazo diferenciado, um prazo próprio da Lei de Execução Fiscal, mas lembrando que vai ser contado em dias úteis. Tá? O artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária e da intimação da penhora. Importante aqui, parágrafo 1º do artigo 16. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Essa regra de garantia do juízo para depois discutir é uma regra que vinha no CPC de 73, estava incorporada no nosso direito, e o CPC atual, ele rompeu essa sistemática, tá? Então, hoje, nós temos os embargos no CPC sem a garantia do juízo. Mas essa regra, que exige a garantia, uma regra específica da Lei de Execução Fiscal, então não há omissão a ser suprida por uma aplicação subsidiária do CPC. Então, para a execução fiscal, se exige a garantia do juízo, ou seja, você tem que garantir o juízo pelo depósito, pela juntada da prova da fiança bancária, o seguro-garantia, e havendo isso, você pode entrar com embargos para discutir a dívida, seus valores, tá? Aqui nós temos um dispositivo muito importante, é o artigo 185-A. Na hipótese do devedor tributário, devidamente citado, ou seja, nós vimos aqui, ele foi citado para pagar a dívida no prazo de 5 dias, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora, ou seja, está inadimplente, não forem encontrados os bens, se forem encontrados a gente faz o arresto, que é a pré-penhora, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos. Tá? Essa foi um dispositivo incluído pela Lei Complementar 118 de 2005. Tá? Esse dispositivo teve muita discussão sobre ele, se ele seria ou não aplicado, se exigiria uma aplicação imediata ou um exaurimento das outras medidas para ele ser aplicado posteriormente, ele teria, portanto, uma natureza subsidiária. O STJ decidiu a questão com a súmula 560. Vejam o que ela diz. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos na forma do 185-A. Veja, o 185 ele dá uma ideia de mera inadimplemento e inexistência de bens não localizáveis. Então ele diz, a decretação da indisponibilidade prevista no 185-A pressupõe o exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis, ou seja, exaurir as diligências na busca de localização do patrimônio do devedor, o qual, o exaurimento, fica caracterizado quando infrutíferos os pedidos de constrição sobre ativos financeiros, ou seja, pesquisa no Banco Central, no Bacen Jude, e a expedição de ofício aos registros públicos de domicílio do executado, ao Denatran e ao Detran, ou seja, vai procurar no cartório de bens imóveis, não achou nada, faz Bacen Jude, não achou nada, Detran, não achou nada. Aí você vai fazer indisponibilidade, porque ela tem um caráter mais amplo nacional e pode bloquear bens dele em outros estados, tá? Em outros locais. Então, sempre que vocês forem ler o 185-A,
vocês têm que fazer do Código Tributário Nacional, assim, do âmbito da execução fiscal, tem que fazer uma leitura com a súmula 560 do STJ. Voltando aqui para a Lei de Execução Fiscal, nós temos o artigo 34, também um dispositivo muito importante. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. O que significa isso? O legislador estabeleceu um teto, ou seja, para recurso. Não cabe apelação nesses casos. Os embargos infringentes seriam um pedido de reconsideração da decisão. Ou seja, execuções de baixo valor você não vai levar para o tribunal porque tem um custo do processo. Você tenta resolver no primeiro grau. Tá? Então, isso é um dispositivo muito importante. Há uma limitação, há um limite de alçada para recorrer na execução fiscal. Aqui nós temos o artigo 40. Ele trata de um tema muito importante, até recentemente pacificado, que trata da prescrição intercorrente em execução fiscal. Tá? Vamos aqui fazer uma leitura de seus dispositivos. O artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens para que possa recair a penhora. Porque você não achou o devedor para fazer a citação dele, nem encontrou bens para fazer o arresto, que é a pré-penhora. Nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Perfeito. Tá? Aí o parágrafo 1º complementa. Suspenso o prazo, o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Tá? Eu digo, olha, não localizei o devedor, nem encontrei bens, diga Fazenda Pública. O que a Fazenda Pública faz? Ela fica pedindo renovação de diligências, suspende por 30 dias para localizar bens do devedor, renovar a Bacenjude, renovar a expedição de ofício aos cartórios. Fazenda Pública, ela fica mexendo no processo para quê? Para evitar a prescrição intercorrente. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Encontrados que sejam qualquer tempo o devedor ou bens, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução. Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Tá? Então, havia muita discussão sobre isso. Uma decisão do STJ, do ministro Mauro Campbell, no RESP 1340-553, disse o seguinte: o espírito do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que é esse, que o juiz suspenderá a execução quando encontrado devedor ou bens, é que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário, ou seja, tem que ter um limite do Poder Judiciário ou da Procuradoria da Fazenda Pública encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, ou seja, há que ter um limite para a execução, a prescrição se aplica à execução. Ele está dizendo que essa é a ideia do dispositivo legal. E prossegue o ministro Mauro Campbell. Inciso 2. Não havendo aceitação de qualquer devedor por qualquer meio válido, ou não sendo encontrados bens sobre quais possa recair a penhora, que permitiria o fim da inércia processual, ou seja, você não achou o sujeito para citá-lo e nem achou bens para arrestar, né? Inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40, tá? Que são aqueles que nós lemos agora, e respectivo prazo prescricional, ao fim de que restará prescrito o crédito fiscal. Esse é o teor da súmula 314 do STJ, disse o ministro. Em execução fiscal, não localizado bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo quinquenal intercorrente. Quinquenal é o prazo de 5 anos, é um prazo para a Fazenda Pública. Parágrafo, inciso, é o terceiro tópico dessa emenda. Ele diz o seguinte: nem o juiz, nem a Fazenda Pública são senhores do termo inicial do prazo de 1 ano da suspensão previsto no artigo 40 da LEF. Somente a lei o é. Ordena o artigo 40. O juiz suspenderá, vamos ver aqui o artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens. Por que ele está dizendo isso, ministro? Porque a Fazenda fica pedindo renovação das diligências. Alguns juízes fazem isso de ofício, renovando diligências para tentar localizar patrimônio. Então, ele está dizendo que a lei é que determina esse prazo.
quando se inicia a prescrição intercorrente, e não nem o órgão judiciário, nem a fazenda credora. Tá? Somente a lei é a detentora desse prazo. E ele diz o seguinte: não cabe ao juiz ou à procuradoria a escolha do melhor momento para seu início. Ou seja, eu não fico fazendo 5 anos de medida, depois eu vou começar a contar o prazo quinquenal. Tá? No primeiro momento, diz o ministro, em que se constata a não localização do devedor para citação, ou ausência de bens na forma do artigo 40 para resto, indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo artigo 40 da LEF, ou seja, da Lei de Execução Fiscal. Esse prazo inicia automaticamente quando você não localiza o sujeito, o devedor, nem contrabens, independente da Fazenda Pública pedir sua aplicação ou não. Esses pedidos de renovação de diligências feitos pela Fazenda Pública não encontram amparo fora do artigo 40 da Fazenda Pública. Tá? Fora do artigo 40 da LEF, que limita a suspensão a 1 ano. Também é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e ou da não localização do devedor. Isso é suficiente para inaugurar o prazo da prescrição intercorrente por força de lei. Muito importante esse julgado, STJ, RESP 1.340.553. Tá? Aqui ele continua falando outros tópicos, tá? Que o prazo de 1 ano de suspensão do processo, do respectivo prazo prescricional, está previsto na LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública. É uma interpretação que veio apaziguar a questão sobre a prescrição intercorrente. É um julgado muito importante que eu recomendo que vocês parem um pouco para fazer a leitura dele. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.